Aí entra a parte da consultoria, deixar a empresa totalmente de acordo com as regras e as normas, para quê? Vai chegar lá numa audiência, se a empresa está 100% correta, por que que ela vai fazer um acordo? Tem Uhum. empresas, e hoje a gente tem passado por um problema muito grande, que é a falta de capacitação ou de uma dificuldade de mão de obra, de uma forma geral, em todas as áreas, né? Uhum. Então, a rotatividade também é muito grande, porque a gente está passando por uma geração de pessoas que ali não estão acostumadas a receber ordens. Então, são inúmeros fatores que há uma rotatividade muito grande de empregados. E se isso acontece, se cada um deles ingressar com uma reclamação trabalhista e conseguir sucesso ou um acordo, isso vira um burburinho dentro da empresa e acabam todos ali É o ingressando. tal do rádio peão. Exatamente. E muitas das vezes é o mesmo advogado que inclusive capta todos esses reclamantes ali na Sim. empresa, né? Então, tem empresas para as quais eu advogo que eles fazem tudo tão certinho que se chega na audiência eles não querem fazer acordo. E eu respeito, porque se eles começarem a fazer acordo em todos os processos, tem esse efeito, né? É melhor Então, levar até o final, é. gera um cansaço e paga só o devido. Exatamente, ou às vezes não paga nada, Ou porque não paga muitas nada. vezes a ação é julgada improcedente, mas quando isso acontece? Quando você tem a documentação correta da empresa, né. Então eu vou até entrar aqui na sequência, sobre os principais pedidos que costumam ser formulados aí nas reclamações trabalhistas, Sim. tá? Tem um deles que é reconhecimento de vínculo de emprego, que eu vou deixar para o final, então quem está assistindo aí aguarde até o final, porque eu vou adentrar também em uma outra modalidade de contratação atual, que é por intermédio da pessoa Da jurídica, pessoa tá? jurídica. Como vai levar um pouquinho mais de tempo, a gente deixa para o final para Show. encerrar aí com as dúvidas. Então, quais são os principais pedidos aí nas reclamações trabalhistas que a gente mais vê? Primeiro, horas extras, né? Tanto por extrapolação da jornada, a pessoa passa do horário regular de trabalho, quanto intervalo de almoço, né? Ou não cumpre a uma hora que a pessoa tem que cumprir, enfim. Como que você mitiga esses riscos, né? Semana retrasada eu fui para uma audiência e era uma clínica médica. O dono da clínica, ele estava indignado, porque a reclamante, ela falava que fazia horas extras, ela dizia que não fazia uma hora de intervalo, enfim, colocou diversos pedidos lá, deu um valor da causa exorbitante. E não tinham ainda 20 funcionários, ele não precisava ter até controle de ponto, né? E Uhum. aí fica para as testemunhas provar. Mas o que acontecia? O horário dessa empregada, olha por que a indignação. O horário dessa empregada era de entrar às 9 e sair ali, não, das 8 às 14. O que que ela entrava? 8h20, 8h30, todo dia. Nossa. Sempre chegava Já atrasada. começou errado. Sempre chegava atrasada. E os atendimentos iniciavam às 9. Então, além de ela chegar atrasada, ela batia ali, marcava ali o ponto, ou comunicava que chegou, e ia tomar belamente seu O café da cafezinho manhã dela. dentro do horário de trabalho. E saía, depois fazia o intervalo dela ali, porque ela não tinha, ela cumpria 6 horas, então tinha direito ali a 15 minutos de intervalo, ela ainda fazia o horário de almoço, passava, enfim. Ou seja, nunca que aquela empregada teria direito a horas extras, né. Sim. E, pra você fazer uma prova disso num processo, se você não tem essas situações documentadas, como que você consegue ganhar? Não é verdade? Então assim, eh é necessário ter todo esse cuidado com relação a horário, marcação. Então, por exemplo, o funcionário está chegando atrasado, dá uma advertência, você vai dar uma, vai dar duas, vai dar três, você suspende, e até que chegar um E ponto o, de justa e causa. o próprio advogado, que é parceiro da empresa, tem essa possibilidade de fazer essa advertência. Sim, inclusive é recomendável, né, porque, assim, as empresas ficam muito preocupadas de o que fazer. "Ah, eu vou dar uma advertência, será que eu posso? Em que situações?". Primeiro tem que ter imediatidade, né, você não pode deixar passar ali 2, 3 dias para advertir a pessoa. Então, aconteceu hoje, o correto é, se tomou conhecimento naquele dia, A, im- aplicar no a mesmo impressão dia. que dá, Juliana, é que talvez esses empresários façam uma advertência, mas somente verbal, nada documentado. Exatamente, Mas isso acontece. por falta de, De de conhecimento, às instrução. vezes jurídico, exatamente. Por exemplo, né, esse final de semana, inclusive, eu estava viajando, aí um conhecido, ele tem uma empresa de segurança, né, portaria, então trabalha 24 horas. Aí, ligaram para ele falando: "Olha, hoje é o primeiro dia de trabalho desse funcionário. Ele chegou alcoolizado". Estava no período de experiência no primeiro dia. Ele falou:
cancela o contrato. Ele desligou o telefone e falei, você vai cancelar o contrato? Ele está em período de experiência? Ah, tá. Falei, qual o período? 45 dias? Sim. Se você mandar ele embora hoje, você vai ter que pagar 50% do que ele teria direito até o final do contrato. De forma que, se você aplicar uma justa causa, porque ele está embriagado no local de trabalho, e é o primeiro dia, e se você tiver provas disso, e isso tem que estar documentado, você aplica uma justa causa nele. Só por meio de testemunha, imagino. Então, por exemplo, relatos. Geralmente as pessoas pegam aí testemunhas. As testemunhas são boas? São. Mas, vamos supor, essa pessoa tem 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista. Daqui Nossa. 2 anos, aquele funcionário que presenciou não está mais na empresa. E Como que não você quer, prova? a maioria dos colaboradores, dos Não funcionários, quer. não quer se envolver no. Qual que é uma forma de mitigar esse risco? Ah, a pessoa chegou ali, o supervisor viu que ele estava embriagado, vai fazer um relato por escrito, vai pegar, colher ali a assinatura, a gente tem um documento, O supervisor. o supervisor ou aquelas pessoas que presenciaram, e até 2 testemunhas. Então, olha como a gente consegue ali munir a empresa de documentação, né? Para uma reclamação trabalhista. Essencial. Outro ponto é, as pessoas também têm aí uma cultura de que a justa causa são sempre revertidas, nem sempre, né? Se É você tem outra fala que é constante. exatamente. É lógico que tem os requisitos ali para aplicar uma justa causa, né? Primeiro você tem que, ali, dependendo da situação, advertir. Mas se, por exemplo, você pega um funcionário furtando a empresa ou furtando uma empresa que você presta serviços, poxa vida, tem as imagens lá, arquiva essas imagens, pega relato, faz um boletim de ocorrência e manda a pessoa embora por justa causa, porque quebrou ali aquela fidúcia, aquela confiança na pessoa. Como você vai manter uma pessoa dessa trabalhando para você? Não é mesmo? E outra, se você faz uma demissão sem a justa causa, você ainda é onerado. Você precisa Exatamente. pagar um aviso prévio, ou você espera que essa pessoa fique por esse período, ou então você indeniza ela diante dessa situação, Que com não é temor justo, de né? você ter essa reversão da justa causa. Exatamente.